na linguagem da álgebra linear, a história aqui é a seguinte. Dizer que essas equações aqui são independentes é dizer que essa matriz retangular, ALK, tem posto P. Posto de uma matriz retangular é a maior submatriz quadrada não singular que essa matriz retangular contém. Isso, em linguagem de álgebra linear, é a mesma coisa que dizer que é possível resolver essas P equações para P desses delta Qs, em função do resto. Então, suponhamos que essa escolha seja feita. Escolhamos os multiplicadores de Lagrange de modo a satisfazer estas P equações que aqui estão. Se os lambdas forem assim escolhidos, essa soma aqui, ó, né, agora só vai até n menos P. Porque os outros termos são zero por escolha dos multiplicadores de Lagrange. Nós estamos supondo que os multiplicadores de Lagrange tenham sido escolhidos de modo a anular os P últimos termos dessa soma. Então só sobram os n menos P anteriores. Mas agora vejam, por hipótese, esses delta Qs de 1 até n menos P são independentes. Portanto, isto aqui só pode ser zero com esses delta Qs arbitrários se cada coeficiente respectivo for zero. Então, como delta Q1 até n menos P são independentes e arbitrários, essa igualdade só pode ser verdadeira se o coeficiente de cada delta QK for zero separadamente. Então ficamos com onde o índice K aqui toma valores de 1 até n menos P. Mas observem, estas equações aqui são exatamente da mesma forma que estas aqui. Ou seja, nós podemos escrever isto, ou isto é a mesma coisa, para todos os valores de K, desde 1 até N. Então as equações de movimento, eu vou multiplicar esta equação por menos 1 e transportar esse termo para o segundo membro. Então as equações de movimento podem ser escritas assim, ddt para K desde 1 até N. Então estas são as equações de movimento quando o sistema mecânico está sujeito a vínculos não holônomos lineares nas velocidades. Agora, algumas observações devem ser feitas aqui. A lagrangiana, que aparece aqui, como toda lagrangiana, né, ela só envolve as forças aplicadas ou forças ativas. Então, qualquer energia potencial ou potencial generalizado que houver e que entre aqui na lagrangiana é uma energia potencial ou um potencial generalizado associado às forças ativas ou forças aplicadas. Não tem nada a ver com as forças de vínculo. Não há nada que faça parte dessa lagrangiana que tenha relação com as forças de vínculo responsáveis pela manutenção desses vínculos lineares nas velocidades. Primeira observação. Repare aqui o seguinte, ó. Aqui nós temos um conjunto de N equações diferenciais. Só que agora, além dos Qs, Q1, Qn, que queremos determinar, que é o que vai
dizer qual é o movimento executado pelo sistema, aparecem mais P quantidades, a princípio indeterminadas. Então, esse conjunto de equações sozinho é um conjunto que tem mais incógnitas do que equações. Nós só temos N equações, mas temos N mais P incógnitas. As N coordenadas e os P multiplicadores de Lagrange. Mas, como nós temos que exigir que, durante o movimento, as equações de vínculo sejam satisfeitas, estas equações de vínculo dão um conjunto adicional de P equações, de modo que nós ficamos, no fim das contas, com N equações aqui, mais P equações de vínculo. Olha aqui, as equações de vínculo, só para lembrar. P equações de vínculo. Então, estas P equações, juntamente com estas N equações, formam um conjunto de N mais P equações para N mais P incógnitas, que são os N Qs e os P multiplicadores de Lagrange. Então nós temos exatamente o número correto, o número de equações é igual ao número de incógnitas, então é possível resolver completamente as equações e obter o movimento do sistema. Pelo menos em princípio, né? As equações podem ser muito complicadas, mas é outra história. Em princípio, nós temos o número exato de equações que precisamos para encontrar o número de incógnitas. O número de equações é igual ao número de incógnitas.